Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a classificação dos documentos e classificação dos arquivos. Na verdade, a gente já sabe que arquivar não é simplesmente colocar aquele monte de documentos dentro da sua gaveta, dentro do arquivo. Isso precisa ter uma ordem, é preciso ter um ordenamento. Por isso existe a classificação. Existem várias formas de se organizarem os documentos. Antes de determinar qual o sistema mais adequado, é preciso conhecer a documentação a ser tratada. Isso aí sempre vem como maldade de prova. Nós temos que ordenar, são vários os métodos de ordenação, como nós vamos ver, pode ser alfabético, geográfico, pode ser numérico, mas como escolher qual o melhor método? A banca pode te falar que o CONARC recomenda bobagem, que a Casa Civil, que tudo que for da União, mentira. É a estrutura da organização e o tipo de documento que vai impactar na escolha do melhor método de ordenação. O melhor método de arquivamento dependerá exclusivamente das características dos documentos em questão e da estrutura da instituição. Se a sua estrutura for toda já digitalizada, nós vamos ter que abandonar o papel. Mas cuidado com esse abandonar, porque se vier na automação dizendo que a informação, o gerenciamento da informação eletrônica acabou, extinguiu o papel, é falso. A classificação, então, consiste em ordenar os documentos produzidos e recebidos pela organização no exercício de suas atividades. É a forma que você tem para encontrar aquilo mais rapidamente. Se a gente trabalha na Universidade Federal, por exemplo, e o reitor me pede a pasta do professor José Francisco, eu posso ter escolhido separar professores de botânica, professores de engenharia, professores de medicina, eu já escolhi um critério. E lá dentro eu quero alfabético, então eu vou achar lá o professor José, no J, tá? Então a classificação no arquivo refere-se a ordenamento. Lembra que a gente já falou de classificação lá no protocolo. Classificação no protocolo é quanto aos níveis de sigilo. Então na sua prova pode trazer classificação 2 vezes, ok? Os instrumentos utilizados são o plano de classificação ou o quadro de arranjo. Então, se você tem os métodos e você usa mais de um método, ou você escolheu um método, nós somos um consultório odontológico e nós precisamos arquivar somente o nome dos pacientes com os seus dados. Nós escolhemos fazer isso de forma alfabética, tá? A gente já tem um plano de classificação. Ele é utilizado para arquivos correntes e intermediários. Quando eu for fazer o ordenamento em arquivo permanente, que você já sabe que é o de valor histórico, é chamado quadro de arranjo. Então, as séries que você escolhe de ordenação, na fase corrente intermediária, plano de classificação. Na permanente, quadro de arranjo. Mas muita atenção, para a banca CESP, eles aceitam arranjo feito na fase permanente. O importante é que você saiba que arranjo, além da fase permanente, ele é aceito na fase corrente. Na fase corrente só pode ser feita de forma alfabética, numérica e alfanumérica, que são números e letras juntos, ok? Classificação pode ser considerada como conjunto de métodos utilizados por uma instituição para o arquivamento de seus documentos, ou representar um método ideográfico que classifica os documentos por assunto. Somente para a CESP, ele pode acatar que classificação é o método ideográfico, e ideográfico é por assunto. Nas demais bancas, classificação é o conjunto de ordenamento. O arquivamento é o conjunto das operações destinadas ao acondicionamento e ao armazenamento de documentos. O método de arquivamento corresponderá à forma que os documentos serão armazenados, visando a sua localização futura. Então, quando falar assim, método de arquivamento, pode ser os ordenamentos, qual tipo eu quero usar. Existem 2 grandes sistemas de arquivamento, tá? E sempre vem em prova. Quando falar sistema, é o sistema direto e o sistema indireto.
Sistema direto é aquele que busca o documento, a busca é feita diretamente no arquivo. Então, olha, anota aí. Sempre que for o método alfabético, o de assunto, que é ideográfico, nós já vamos abrir a gaveta e achar aquele documento, porque ele está em sequência, em ordem alfabética. Ele é o método direto. O método indireto é quando eu abro o arquivo e tem pasta 1, 2, 3, 2009, 2010, e aí? E aí que eu não sei aquele conteúdo. Eu preciso de um índice, eu preciso de um fichário que me diga como está, aonde está, por que está aquele documento. Esse é o método indireto. Então, se vier na prova que o método numérico é sempre indireto, verdadeiro. O método alfabético é sempre direto, verdadeiro. Os principais métodos estão aí. O alfabético organiza a partir dos nomes. O numérico pode ser numérico simples, tá? 1, 2, 3, 4. Ou pode ser o cronológico, que é data. Imagina se você está no escritório de contabilidade e você tem lá contas a pagar e contas a receber. Será melhor fazer isso pelo nome do fornecedor? Ou será melhor fazer pela data do vencimento? Muito bem, pela data do vencimento. Então, você está vendo que o que vai determinar a escolha de um método ou outro é o tipo de documento que você trabalha. Método geográfico é o local de produção e o método ideográfico é por assunto. Quando você chega numa banca de jornais e fala assim, eu queria comprar uma revista 4 rodas de esporte, ou eu quero uma de esporte, ou eu quero uma de beleza, isso é ideográfico. É quando você já fala do assunto antes, ok? Temos aí o numérico simples, quando o principal elemento é o número. Numérico cronológico é a data.